graças ao Senhor, sabedoria, capacidade, conhecimento, sem que o Senhor nada podemos fazer. O Espírito de Deus cerca esse lugar, já sentimos aqui a sua presença, meu Deus, através dos louvores entoados aqui. Sentimos, Senhor, meu Deus, a sua presença, Senhor, meu Deus, desde quando pisamos os pés neste lugar. Fale conosco de uma forma clara, de uma forma concisa. Fale, Senhor, meu Deus, aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir. Por isso, no nome de Jesus, cura nessa noite, liberta, transforma, salva nessa noite. Meu Deus, não deixe essa mulher voltar para casa como chegou, este homem também. Em nome de Jesus, manda que os teus anjos comecem a passear no meio deste povo nessa noite. Antes que terminar essa palavra, este culto, antes de encerrar o amém, meu Deus, cura aqui nessa noite. Amém. Jesus, toca na saúde dessa mulher, deste homem. Espírito de Deus, portas que estão enroladas, fechadas, abra em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, faça o impossível aqui. Em nome do Senhor, vai tocando, Senhor, aonde é necessário. Em quem ficou em casa, Senhor, meu Deus, alguém que precisa de algo em casa. E no nome de Jesus, Senhor, eu te peço e te louvo e te agradeço para a glória do seu nome. Amém? Pode sentar, glória a Deus. O texto que a gente leu é muito conhecido, porque eu acredito que, pode fazer o fundo, tá, irmão? Deixa. Eu imagino assim, porque a maioria de nós já ouviu falar de Davi. Os textos que a gente leu, eu nem citei o nome dele. Melhor eu poderia achar alguns versículos aqui e colocar ele na história, mas a história, o que eu quero falar é a respeito dele também. Mas o que me chama a atenção dentro desse texto que a gente leu, e eu creio que se você também deve ter prestado atenção, que a Bíblia diz que Israel estava em guerra, e nessa guerra entre Israel e os filisteus, já há alguns dias, aparece um sujeito dentro dos filisteus, um homem. Alguns vai ter uma divergência de tamanho. Uns vão dizer 3 metros e um palmo, outros vão dizer 2 metros e quase 3, né? Na verdade 2,90 e alguma coisa. Mas enfim, o homem era muito grande e colocava medo em muita gente. E daí? E daí que quando ele apresenta, naquela época, para que não houvesse derramamento de sangue, o que se fazia? Pega o seu melhor lutador, eu vou pegar o melhor do meu, os dois se esbagaçam entre eles, quem ganhar serve o outro, quem perder vai ser escravo do outro, e assim a gente poupa a vida de muita gente. Aí concordaram, mas de repente sai esse homem, esse filisteu, um homem com mais de 3 metros, nunca tinha perdido uma guerra, segundo a história. Filisteu de Gate, ou seja, o campeão de Gate. Um homem, irmãos, para que você possa ter ideia, segundo alguns historiadores, só com o capacete dele pesava 5 kg, 500 e 200 gramas. A lança que ele carregava na ponta, só a ponta da lança era quase 30 quilos. Diz alguns historiadores que ele, por si próprio, com toda a sua vestimenta, o homem pesava quase 200 quilos, não precisava nem lutar, irmão, só jogar em cima. Só se jogar em cima do camarada, pronto, acabou. Não precisava fazer mais nada. Mas o que me chama a atenção é que quando esse homem apresenta na fileira, quando ele apresenta no campo, a Bíblia vai dizer que Saul, juntamente com o exército de Israel, eles ficaram com medo. Eles temeram. Eles se espantaram. A Bíblia vai dizer que eles ficaram com tanto medo, irmãos, que alguns se escondiam dentro da sua tenda. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, que ele falou que ia matar, a Bíblia diz que eles espantaram e temeram. Olhando para isso, o Senhor veio ao meu coração a respeito de propaganda. Por exemplo, o diabo, irmãos, ele é inteligente. O diabo, às vezes as pessoas subestimam ele. Mas se tem uma coisa que ele sabe fazer é vender bem o seu produto. Vender bem aquilo que ele quer passar para a gente.
Não sei se tem alguém que mexe com marketing aqui. Não sei se tem alguém aqui que mexe com propaganda visual. E daí, pastor? Daí que a propaganda é a alma do negócio. Você vai abrir uma empresa, por exemplo, você sabe que você tem que fazer a propaganda. Quem tem empresa aqui? Quem quer ter empresa, vai? Tem certeza? Está animado para ter? Porque esse ano ainda Deus vai colocar na sua mão. Eu não sou pregador, sou profeta. Quando eu estou ministrando, o Senhor está falando no meu coração. Amém. Você vai abrir uma empresa, você tem que fazer a propaganda dela. Você abre a empresa lá na Rebiboca, vamos dizer assim, você não coloca nada na frente, você não anuncia nada, ninguém sabe o que você está vendendo, o que você está comprando, o que você está fazendo ali. Você vai falir, vai quebrar. O que você tem que fazer? Tem que fazer uma boa propaganda. Você tem que anunciar, você vai ter que gastar para poder fazer uma boa propaganda. Se tiver dinheiro, vá na televisão, vá no rádio, anuncia assim, assado. Aí de repente as pessoas começam a ouvir falar daquilo que você quer vender, ou do serviço que você quer prestar para as pessoas. E se tem uma coisa que eu volto a repetir, o diabo sabe vender o peixe dele. Eu não sei se os irmãos se usa essa expressão aqui, né? O diabo sabe vender o peixe. Ele sabe fazer a propaganda dele. Hoje, irmãos, a propaganda ela tem um poder de influência muito grande. Não sei se você sabe que tem propaganda que faz você comprar o que você não quer. Já viu quando tem pessoas assim que ele é apaixonado por vitrine? Aqui eu não sei, mas no Brasil é normal. Aí tem pessoas que alguém, irmãos, ele nem precisa daquilo. A pessoa nem está precisando de algo. A pessoa já tem 299 sapatos em casa, mas quando ele passa na loja, ele vê mais um. E a propaganda que está anunciando é muito atraente. Então ele compra porque ele foi convencido pela propaganda. E daí? E daí que a propaganda faz você comprar o que você não quer, e faz você comprar o que você não precisa. Por que ela faz? Porque ela te atraiu. Ela entrou em você e fez você comprar e ter alguma coisa que você não precisava. Eu gosto de dizer isso aqui. No Brasil, quem que era do Brasil, da época do Guaraná Dolly? Quem que lembra? Cadê? Lembra? Você esqueceu? Não. Olha quanto tempo. Dolly Guaraná. Como lembra disso, irmão? É nós. Irmão, quanto tempo faz isso, mas você não esquece. Porque foi bem feito. Se você tomou aquilo, eu não sei. Mas você não esquece. A música entrou aqui no nosso consciente. Parece que a propaganda, parece que ela é tão bem feita e faz aquele negocinho verdinho caindo assim, aquele guaranazinho descendo, o copinho suado nas laterais, você morrendo de sede, né? Aí você fica assim, puxa, até dá vontade de beber o bendito do Guaraná. É só o sangue do Abraão na cabeça de lá, né? Então, Jesus, para a graça, não sei se você tomou. Então, existem propagandas que, irmão, que você não esquece, você vai ficar velho e não vai esquecer. Da minha época aqui, cadê os irmãos? Compre batom, cadê? Quem fala isso direto é o pastor Carlos Duarte. Compre batom, né? É a nossa época, dinossauros na fé, bem antigo. É a gente lá. Porque o povo de agora não sabe disso. Compre batom, quem que lembra? Compre batom, né? E da Tostinho? Tostinho é fresquinho porque vende mais? Ou vende mais porque é fresquinho? Você nunca esqueceu isso. Já viu que existe coisa que passa na vida da gente, passa e some uma vez, você nunca mais lembra dela? Agora existe coisa que fica gravada na mente da gente. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que o diabo, se o homem ele tem o poder de fazer um marketing, de fazer uma propaganda que causa isso em nós, que chama a atenção da gente, que faz você não esquecer, e aquilo fica no seu inconsciente, no consciente na tua vida. Pode passar, irmão, se eu voltar daqui 10 anos, falar, quantos lembram do Dória? A gente lembra, pastor, né? É igual eu, o cabelo está caindo,
Quem que lembra do batom? A gente lembra. Por quê? Porque gravou, ficou em você. Mas e daí que o diabo, ele é inteligente e ele convence pessoas através da palavra. Ele convence pessoas através da propaganda enganosa. Por quê, pastor? Porque agora Israel está em guerra. E o que vai acontecer? Irmão, o Velho Testamento é linguagem de figura. Os irmãos sabem disso, quem fez teologia sabe. Linguagem de figura. Deus está falando conosco, usando lá, aqui em 1 Samuel, uma forma para que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco hoje. Lá, veja bem, os filisteus se levantam e pegam um melhor, e alguém, não sei se você sabia que antes da guerra, antes da batalha, o arauto, ou o pajé de arma, ele entrava na frente. Por exemplo, Golias tinha o pajé de arma dele, assim como Saul tinha, assim como Jonatas tinha, assim como Davi tinha. O que era o pajé de arma? Tinha uns que carregavam a arma e outros, o arauto ele entrava na frente para poder contar os feitos daquele camarada, o que ele já tinha feito. Imagina, irmão, tem um historiador que vai dizer que para carregar as armas de Saul era 7 pajés de arma. Agora você imagina, 7 caras um levava o escudo, outro levava a lança, outro levava a couraça, outro levava não sei o quê. Então diz que cada um levava uma coisa dele. Aí o arauto entrava na frente e dizia assim, olha, aí tocava a trombeta, e entrava o arauto dizendo assim, eis aqui Golias, o campeão de Gade, nunca perdeu a guerra, e até hoje sempre foi vitorioso em todas as batalhas que ele entrou, e nunca perdeu uma guerra. Quando começou a falar isso, o exército de Israel ficou com medo, Saul ficou com medo. Por quê? Porque fizeram uma propaganda de um cara tremendamente bem feita, a ponto de que o povo ficasse com medo. Essa propaganda foi tão bem feita que, sabe o que acontece? Imagina homens, irmãos, ficar dentro da tenda com medo. Irmãos, os homens que estão aqui, a gente que é homem, né? A minha época, eu vou falar que homem tem que ser homem. Homem, quando é homem, ele não tem medo de homem. Não tem medo de homem. Pode até apanhar, mas medo não tem. Você pode bater em mim, mas não vou ter medo de você. Não, mas imagina aquela época, os homens eram homens, irmão, né? Que hoje não é. Entende isso? Porque os cabos entravam dentro de uma caverna e matavam um leão. Nós estamos correndo de gato, irmão. Imagina que nós vamos querer enfrentar leão. Um pitbull para. Irmão, o sangue de Jesus tem poder. Imagina aquele bicho correndo atrás da gente. Davi rasgava leão, os homens matavam leão, brigavam com o urso. Aí os homens eram homens. Entende isso? Está entendendo, né, irmão? Não é que nós não sei, nós somos. Tá? Mas tem uma apertadinha na gente, a gente pode até matar um leão aí. A gente pode até pegar alguma coisa aí pela barba. Isso depende do aperto, né? Aí a gente pega. Fizeram a propaganda, irmãos, do cara. Aí agora o que acontece? A Bíblia vai dizer que os homens de Israel e o rei ficam com medo, tremendo de pesadelo. Sabe que quantos dias ficou isso? 40 dias. O exército de Israel ficou paralisado. Porque a Bíblia diz aqui no verso, dizendo assim, irmãos, por 40 dias, achava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, apresentou-se no período de 40 dias. Você sabe o que é 40 dias parado? 40 dias, irmãos, 40 dias, irmãos, sem o povo se mover. Sabe por quê? Por causa de uma propaganda, por causa de alguém que chegou lá e disse que o cara nunca perdeu uma guerra, o cara nunca perdeu uma batalha. E durante 40 dias, de manhã e à tarde, ele aparecia no campo, no vale de Ela, como disse a Bíblia, e anunciava e dizia quem que ele era, o que ele fazia, quebrou 3 no meio, matou não sei quanto, e aqui o povo ficava com medo. Sabe o que o diabo tentou? Não, ele fez na vida daquelas pessoas. Vendeu um peixe estragado, vendeu uma mercadoria errada, e o povo aceitou, irmãos, aquilo que estava vendendo, que o diabo estava vendendo, e colocou na cabeça deles. Agora eu vou pregar para que você possa entender o que o Espírito de Deus quer falar conosco. Aí eu pergunto nessa noite,
O que foi que o diabo conseguiu paralisar na sua vida por esses tempos agora? O que foi que o inimigo conseguiu vender para você, que deixou você paralisado em algumas áreas da sua vida? Porque você ouviu, e quando você ouviu, isso veio no seu consciente. Quando veio no teu consciente, o que acontece? Você fica paralisado, porque o diabo falou alguma coisa, usou alguém para falar alguma coisa. O diabo usou a boca de alguém para poder afrontar você, e isso fez você paralisar. Isso fez você ter medo, isso fez você recuar. Como Israel recuou todinho para dentro da sua vida. E por 40 dias não houve produtividade naquele exército. E o Espírito de Deus está falando no meu coração. Tem pessoas aqui que parou de produzir, porque o diabo falou para você que você não vai conseguir vencer, que você não vai passar, que você não vai vencer, que essa doença vai levar você à sepultura, que não tem saída para você, não tem jeito para a sua vida. Mas eu vim aqui como profeta de Deus dizer para você, em nome de Jesus, a esperança para a sua vida no nome do Senhor, porque maior do que aquele que está lá fora é aquele que está conosco aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Ele é maior, em nome de Jesus. Foi paralisado, por 40 dias foi paralisado. Sabe qual que é o problema da igreja hoje, igreja? É que nós ouvimos muito o que o adversário tem para falar. Muitas pessoas, irmãos, aqui tem homens de Deus. O pastor, eu admiro muito o pastor, não é porque ele não está aqui não, irmãos. Conheço o pastor André desde a época de Marialva, desde a época ele, o bispo Rocha. Eu estou no ministério há 21 anos, para que os irmãos entendam, há 22 anos praticamente. Conheço eles desde o começo, acompanho a história deles. Quem fora o pastor André, tem outros que pregam a palavra de Deus aqui. Deus usa mulheres aqui para trazer a palavra. E daí, pastor? E daí que quando a palavra sai daqui para a gente aqui, para a gente receber a palavra, Deus, irmãos, eu não sei, tem pessoas que eu não sei você, mas tem pessoas que ficam assim, de novo. Deus falou que vai abrir a porta e nunca abre. Deus falou que vai dar vitória e nunca dá. Deus falou que vai fazer isso e nunca faz. E parece que Deus repete as mesmas palavras. Irmão, se Deus fazer o pastor pregar o cego Bartimeu durante um mês inteiro, tem pessoas que não vêm na igreja. Por quê, pastor? Porque eu estou cansado de ouvir essa palavra. E quando Deus está repetindo alguma coisa, é porque Ele quer que você ouça e que isso entre no teu coração e por teu coração vá para o teu espírito. Por quê? Para que você tenha fé no nome de Jesus. Aleluia. Porque o pastor está aqui pregando e não te convence, irmão. É lógico, pastor, quem convence é o Espírito de Deus, eu sei disso. Mas através dele você não é convencido. A Bíblia diz que o Espírito de Deus convence a gente, é Ele que muda a gente. Mas aí Deus está usando o pastor, o presbítero, seja quem for para pregar a palavra, e você está lá com a cara para cima, não tem jeito não dá não. Por quê? Porque o diabo chegou primeiro, o diabo vendeu a propaganda para você, ele falou que essa doença vai te levar, ele falou que não dá mais nada certo para a tua vida, que não adianta você se levantar, porque disso não dá para passar, é isso que ele falou para você. Esse é o nosso problema, que tem pessoas, irmãos, ele deixa ser tocado pelas palavras. Você sabe o que é mais duro? É quando você está aqui na igreja e Deus usa os pastores para pregar. Olha, Deus vai abrir as portas para você. Olha, esse ano é o ano da vitória para a sua vida. Esse é o ano de restauração para o seu casamento. Esse é o ano em que Deus vai fazer coisas grandes dentro do seu ministério, dentro da sua casa, dentro da sua família. Esse é o ano que você sai de baixo e vai para cima. Esse é o ano que Deus vai tirar você da dependência.